Oi, gente. Hoje eu quero estar falando sobre dois tipos de pessoas: as pessoas que jogam pedras e os removedores de pedras. As pessoas que jogam pedras são aquelas pessoas que muitas das vezes elas se colocam no lugar de Deus. São pessoas que se fazem de juízes na vida alheia, pessoas que criticam, que julgam, que difamam, enfim, pessoas que realmente estão dificultando o caminho do próximo, dificultando o caminho da sociedade em si, né? São pessoas que destroem ao invés de edificar. E os removedores de pedras, que são as pessoas altruístas, as pessoas que têm empatia, as pessoas que sabem se colocar no lugar do outro e que ajudam, né? Dizem, né, e eu concordo com isso, que muito ajuda quem não atrapalha. Que, assim, às vezes a gente não pode ajudar alguém. Às vezes a gente até quer muito ajudar uma pessoa e não tem aquela condição de ajudar aquela pessoa. Mas quando isso acontece, só o fato de você não atrapalhar já é o suficiente. Mas no mundo hoje em dia que nós vemos o quê? Muitas pessoas que não ajudam o próximo, que não ajudam ninguém, sabe? Não fazem nada de produtivo, mas atrapalham, sabe? Na era da internet, então, a gente vê tantas pessoas condenando os outros, julgando as atitudes dos outros, focando tanto na vida do outro, criticando, julgando, falando mal, como se fossem os juízes do certo e do errado, como se fossem o dono da razão. E as pessoas esquecem, quando vão colocar um comentário lá na rede social para falar do outro, para apontar o dedinho para o outro, que por trás daquele nome existe um ser humano, criado pelo mesmo Deus que criou eu e você. Existe uma família, sabe? E existe uma história, e a gente desconhece. E pelo o fato da gente desconhecer a história do outro, a gente já deveria ter um certo cuidado de falar da vida de alguém, de querer criticar, apontar o dedo para alguém, até porque, convenhamos, que nesse mundo não existe ninguém perfeito. Perfeito eu só conheço um, que é Deus. Abaixo dele não existe ninguém perfeito, não existe ninguém que viva os seus dias de vida nesse plano, nesse corpo, que nunca tenha errado, que nunca tenha falhado. E para falar sobre os removedores de pedras e sobre aqueles que jogam pedras, eu quero falar um pouquinho de depressão também. Eu escolhi um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 39, que diz assim: Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Nessa passagem lá no capítulo 11 de João, vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus, muito querido, muito amado, que ficou doente, faleceu. No versículo 39 a gente vê que Jesus ali, para aquela multidão que estava ali chorando, toda comovida com a morte de Lázaro, ele fala, tirai a pedra. Eu já ouvi muitas pregações usando essa passagem, mas geralmente nas pregações a pessoa sempre fala, olha, você tem que tirar a pedra, porque aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Só que, se a gente for analisar o texto, quem recebeu o milagre foi Lázaro. E Lázaro estava morto. Portanto, ele não podia fazer nada por si mesmo. Porque morto, não pode fazer nada, está morto, acabou. E eu quero falar hoje sobre pessoas com depressão. Porque pessoas com depressão são pessoas moribundas, pessoas que praticamente estão vegetando, pessoas mortas realmente porque perderam o sentido da vida. Depressão, gente, é coisa séria. Depressão não é frescura. A depressão ela é uma doença tão, assim, devastadora, porque quem adoece no físico, você vê, a pessoa pode ter um câncer, ela pode pegar uma AIDS, mas ela luta pela vida dela. A pessoa, quando ela adoece no físico, ela luta pela vida. A depressão não, é o contrário. Uma pessoa depressiva, ela enxerga a morte como um presente, porque ela acha que ela vai morrer e vai acabar com todos os problemas dela. Ela enxerga a morte como um presente, uma solução para todos os seus problemas. Então, vocês têm noção do que é uma doença na alma? E aqui a gente vê que aquelas pessoas que estavam ali, elas obedeceram a ordem de Jesus, elas tiraram uma pedra.
E pela atitude dessas pessoas, Lázaro então pôde reviver. Lázaro não fez nada por ele. Quantas pessoas que nós conhecemos, sabe, ou um parente ou um amigo, ou até gente que a gente não tem uma intimidade, mas a gente percebe que a pessoa não está bem. Que nós sejamos uma dessas pessoas que vai facilitar o caminho dessa pessoa, que vai dar uma palavra de ânimo, que vai apoiar. O mundo precisa de pessoas que sejam inspiradas em Jesus. No versículo 35 do Evangelho de João, capítulo 11, diz que Jesus chorou. Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, mas por que ele chorou? Porque Jesus tinha uma coisa que falta na humanidade hoje em dia. Ele tinha empatia. Ele viu Maria, Marta chorando, aquela multidão toda chorando, ele se comoveu, o espírito dele se comoveu e ele chorou também. Sabe, isso é a capacidade de quem tem empatia, se colocar no lugar do outro. Porque Jesus estava bem? Estava bem. Tem tanta gente no mundo hoje que se ela está bem, pouco importa o restante da população. Mas as pessoas que vão fazer a diferença nesse mundo são as pessoas que têm empatia, que têm misericórdia, que são os filhos da luz, sabe? Que se inspiram em Jesus. São aquelas pessoas que pode até ser que a vida dela esteja boa, mas se ela vê o próximo em dificuldade, ela sente como se fosse ela. Porque a empatia, gente, ela está ligada ao amor. E aquele que não ama não conhece a Deus e não pertence a Deus. Eu não estou falando aqui de religião, porque pode ser que uma pessoa esteja numa igreja, em um lugar religioso 24 horas por dia, mas seja uma pessoa que não tenha Deus, porque ela é apenas religiosa e não espiritual. Eu valorizo pessoas espirituais, não pessoas religiosas. Sabe, que você seja uma pessoa como essas pessoas que estavam aqui no Evangelho de João capítulo 11, que tiraram a pedra para Lázaro alcançar o milagre. Porque existem pessoas, gente, que não têm condição de fazer por si, porque a pessoa, ela chegou no fundo do poço mesmo. Ela está sem força, morta espiritualmente, morta emocionalmente falando, perdeu o sentido da vida, nada faz essa pessoa ter vontade de viver. Que nós possamos, quando a gente for fazer um comentário na internet, ou a gente for falar de alguém, se colocar no lugar desse alguém, sabe? Porque a gente desconhece a história do outro. Às vezes a gente vê tanta fotinha bonita nas redes sociais, mas dentro do quarto daquela pessoa, quando aquela pessoa vai dormir, põe a cabeça no travesseiro, a gente não sabe. A gente não sabe quantas lágrimas essa pessoa pode estar derramando, sabe? Nem todo sorriso quer dizer felicidade. E depressão não tem cara. Depressão não tem cara. Que você seja uma pessoa daquelas que removem pedras, que facilitam o caminho do teu próximo. Daquelas pessoas que, se não pode ajudar, também não vai atrapalhar. Vamos ter mais cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente lança na internet, com aquilo que a gente fala do outro. Porque não existe ninguém perfeito como Deus. Hoje é o outro que está em foco, amanhã pode ser você. E todo aquele julgamento que você fez na vida do outro, um dia pode ser você que esteja passando. Eu aprendi uma coisa com a minha avó, que a minha avó, eu nunca vi minha avó falar mal de ninguém, mesmo tendo motivos. E a minha avó sempre falou assim, Juliana, nunca fale de ninguém, nunca fale mal de ninguém, porque aquilo que você falar daquela pessoa pode acontecer na sua vida ou pode acontecer na vida dos seus filhos, porque um dia você vai ter filhos. E ela sempre falava, o cuspe, quando a gente cospe pro alto, pode cair na testa. E eu sempre aprendi isso e eu levo isso para a minha vida. Então, muito cuidado com os julgamentos, sabe? Porque quando você julga alguém, às vezes a pessoa está ali, ó, vegetando, uma depressão, uma tristeza, já querendo acabar com a própria vida, e você faz uma palavra e termina de matar a pessoa. Então vamos promover vida ao invés de morte, né? Deus abençoe vocês, que vocês meditem nessa palavra. Remova pedras, seja uma pessoa altruísta, ajude o teu próximo, não joga pedra não, sabe? Porque a vida por si só, ela já bate em cada um. Então que não sejamos eu e você que vamos bater em alguém, no próximo, e acabar com a vida do nosso próximo, não. Vamos promover vida, promover luz, sabe? Então um abraço,
fique com Deus, medite nessa palavra.